Existe algo pior do que descobrir que seu próprio filho é um ladrão? Sim, descobrir que ele roubou você com a maior naturalidade do mundo, como se fosse seu direito. Meu nome é Beatriz, tenho 73 anos, e hoje vou dividir com vocês a experiência mais chocante da minha vida. Uma ligação telefônica que durou apenas 5 minutos conseguiu destruir completamente a imagem que eu tinha do meu filho e me mostrou até onde a ganância humana pode chegar. Era uma terça-feira comum de março quando meu celular tocou. Rodrigo raramente me ligava durante a semana, então pensei que pudesse ser alguma emergência. Atendi esperando talvez ouvir sobre algum problema no trabalho dele ou uma notícia da nora. Jamais imaginei que escutaria a confissão mais descarada de um crime que alguém poderia cometer contra a própria mãe. A voz dele soou estranhamente casual, como se estivesse comentando sobre o tempo ou perguntando sobre minha saúde. Não havia nervosismo, constrangimento ou qualquer sinal de que estava prestes a me comunicar algo terrível. Rodrigo simplesmente disse, com uma frieza que ainda me arrepia: "Mãe, acabei de vender suas joias e sua casa de praia. Vou usar esse dinheiro para pagar a faculdade da minha esposa." Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Meu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Como assim ele tinha vendido minhas coisas? Como isso seria possível sem minha autorização? Fiquei muda, segurando o telefone, enquanto ele continuava falando como se estivesse relatando os eventos mais normais do mundo. Rodrigo começou a explicar que a esposa dele, Vanessa, havia conseguido uma vaga em um curso de pós-graduação em marketing digital que custava R$50 mil. Segundo ele, essa era uma oportunidade única e eles precisavam do dinheiro imediatamente para garantir a matrícula. Falou sobre como seria importante para o futuro profissional dela e como isso beneficiaria a família toda no longo prazo. Enquanto ele tagarelava sobre planos e justificativas, minha mente trabalhava freneticamente, tentando entender como meu filho tinha conseguido vender propriedades que não eram dele. As joias estavam no meu cofre particular, dentro do meu apartamento. A casa de praia em Santos estava registrada unicamente no meu nome. Não fazia o menor sentido. Quando finalmente consegui encontrar minha voz, perguntei diretamente como ele havia conseguido fazer essas vendas. A resposta veio sem qualquer hesitação ou vergonha. Ele tinha falsificado minha assinatura em todos os documentos necessários. Disse que sabia que eu criaria dificuldades se soubesse antes. Então decidiu resolver tudo sozinho e me comunicar apenas depois do fato consumado. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Meu filho, que eu criei, eduquei e apoiei durante toda a vida, tinha cometido falsificação de documento, estelionato e furto contra mim. E o pior, estava contando tudo isso como se fosse uma travessura infantil, não crimes que poderiam resultar em prisão. As joias que Rodrigo vendeu não eram simplesmente objetos valiosos. Eram heranças da minha avó materna, Dona Conceição, que havia chegado ao Brasil fugindo da pobreza em Portugal no início do século passado. Cada peça contava uma história da nossa família. O anel de diamantes foi o primeiro presente que meu avô deu para ela quando conseguiu juntar dinheiro suficiente trabalhando nas plantações de café. Os brincos de pérolas foram comprados quando ele abriu a primeira padaria da família. O colar de ouro foi adquirido no dia em que minha mãe nasceu, uma promessa de que a filha teria uma vida melhor que a dos pais. Essas joias atravessaram gerações, sobreviveram à Grande Depressão, às dificuldades da Segunda Guerra Mundial, às crises econômicas do Brasil. Minha avó me entregou esse tesouro no leito de morte, fazendo-me prometer que cuidaria delas e as passaria adiante quando chegasse minha hora. Durante 50 anos, guardei essas peças como relíquias sagradas, usando-as apenas em ocasiões especialíssimas. A casa de praia representava décadas de trabalho árduo como advogada. Comprei aquele imóvel em Santos nos anos 80, quando ainda estava construindo minha carreira. Era um investimento ousado para uma mulher solteira naquela época, mas eu tinha visão de futuro. Trabalhei fins de semana, feriados, madrugadas, aceitei casos difíceis, enfrentei preconceitos de colegas homens, tudo para conseguir pagar as prestações daquela casa. Durante mais de 40 anos, aquela propriedade foi meu refúgio.
Era onde eu ia quando precisava pensar, descansar, me reconectar comigo mesma. Passei lua de mel ali com meu falecido marido. Foi onde levei Rodrigo quando criança para ensinar-lhe a nadar no mar. Era o lugar onde planejava passar minha velhice, ouvindo o barulho das ondas e sentindo a brisa marinha. Rodrigo vendeu 40 anos da minha vida em uma tarde, como se fosse um objeto qualquer de que ele quisesse se desfazer. Não pensou nas memórias, no esforço, no significado emocional. Para ele, eram apenas ativos que poderiam ser convertidos em dinheiro para realizar os sonhos da esposa. O que mais me chocava era a naturalidade com que ele relatava os crimes. Não demonstrava culpa, arrependimento ou sequer consciência de que havia feito algo errado. Pelo contrário, parecia esperar que eu compreendesse e aprovasse suas ações. Como se fosse óbvio que uma mãe deveria sacrificar tudo pelos caprichos do filho adulto e da nora. Perguntei quanto ele havia conseguido com as vendas. A resposta me deixou ainda mais furiosa. Ele tinha vendido tudo por menos da metade do valor real de mercado. A pressa em fechar os negócios antes que eu descobrisse fez com que aceitasse ofertas ridiculamente baixas. As joias da minha avó, avaliadas em mais de 100 mil reais, foram vendidas por 40 mil. A casa de praia, que valia pelo menos 300 mil reais, saiu por 120 mil. Rodrigo havia destruído o patrimônio de uma vida inteira por uma fração do seu valor verdadeiro. E ainda tinha a audácia de achar que estava fazendo um favor para a família. Enquanto ele continuava explicando seus planos para o dinheiro, comecei a entender que não estava lidando apenas com um erro de julgamento ou um momento de desespero. Estava diante de alguém que havia perdido completamente os valores básicos de respeito, honestidade e gratidão. Meu filho havia se transformado em uma pessoa que eu não reconhecia. Quando a ligação finalmente terminou, fiquei sentada na poltrona da sala, ainda segurando o telefone, tentando processar o que havia acabado de acontecer. 73 anos de vida, 45 anos trabalhando como advogada, décadas construindo uma reputação sólida na minha profissão. E meu próprio filho me tratava como se eu fosse uma velha incapaz de tomar minhas próprias decisões. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A dor inicial começou a se transformar em algo muito mais perigoso: determinação. Rodrigo havia cometido um erro fatal ao subestimar sua mãe. Ele não fazia ideia de com quem estava mexendo. Durante 45 anos exercendo a advocacia, construiu uma rede de contatos que muita gente invejaria. Conhecia juízes, promotores, delegados, empresários influentes, políticos, jornalistas. Havia defendido casos importantes, participado de grandes negócios, mediado conflitos entre pessoas poderosas. Minha agenda telefônica era um verdadeiro quem é quem da elite paulista. Rodrigo sempre soube disso, mas aparentemente pensava que uma mãe de 73 anos não teria energia ou motivação para usar esses contatos contra o próprio filho. Ele estava prestes a descobrir o quanto se enganou. Naquela noite, comecei a planejar minha resposta. Não seria um confronto direto ou uma discussão emocional. Seria algo muito mais sofisticado e devastador. Rodrigo ia aprender que mexer comigo tinha consequências que ele jamais imaginaria. Vocês que estão assistindo agora já passaram por alguma decepção parecida com alguém da família? Conhecem alguma situação onde um parente próximo traiu completamente a confiança? Quero muito saber de onde vocês estão assistindo também. Escrevam aí nos comentários sua cidade. Vou ficar muito feliz em saber que pessoas de todo o Brasil acompanham o canal Vovó Lembrou. Se vocês quiserem descobrir como essa história continua e qual foi exatamente a lição que dei no meu filho, se inscrevam no canal, porque o que aconteceu depois vai surpreender todos vocês. O que Rodrigo fez comigo foi terrível, mas o que eu fiz com ele foi devastador. Foi isso o que fiz com ele. Mas vou contar com calma como tudo aconteceu, porque vocês precisam entender cada detalhe dessa vingança que planejei com a frieza de quem passou décadas lidando com os piores tipos de gente nos tribunais. Depois que desliguei o telefone naquela terça-feira fatídica, permaneci imóvel por quase 1 hora. Minha mente alternava entre a incredulidade total e uma raiva surda que crescia a cada minuto. Rodrigo realmente acreditava que poderia simplesmente me comunicar sobre o roubo, como se estivesse informando que havia trocado de carro.
A arrogância daquele rapaz de 46 anos era de tirar o fôlego. Levantei da poltrona com uma energia que não sentia há meses. Fui até meu escritório particular, onde guardava todos os documentos importantes, e comecei a verificar exatamente o que tinha sido violado. Abri o cofre onde ficavam as joias. Obviamente estava vazio. As chaves reserva que eu guardava num local que apenas Rodrigo conhecia haviam desaparecido. Ele tinha planejado tudo meticulosamente. Liguei imediatamente para o cartório onde a casa de praia estava registrada. A atendente confirmou minhas piores suspeitas. Uma procuração havia sido apresentada 3 dias antes, autorizando Rodrigo a vender o imóvel em meu nome. Pedi para enviarem uma cópia digitalizada do documento por e-mail. Quando recebi, quase ri da grosseria da falsificação. Minha assinatura verdadeira tem características muito específicas que desenvolvi ao longo de décadas assinando petições e contratos. A imitação que Rodrigo fez parecia trabalho de amador, mas o que mais me impressionou foi a frieza com que ele executou o plano. Rodrigo havia visitado meu apartamento na semana anterior, dizendo que queria matar a saudade da mãe. Fiquei emocionada com a visita inesperada. Preparei o almoço favorito dele, conversamos sobre trabalho, vida, planos futuros. Enquanto isso, aquele canalha estava mentalmente catalogando meus bens e planejando como roubá-los. Durante o almoço, ele perguntou casualmente sobre as joias da bisavó, dizendo que Vanessa havia comentado sobre elas e ficado curiosa para conhecer a história da família. Eu, ingênua, contei novamente sobre Dona Conceição, sobre como cada peça tinha sido adquirida com sacrifício, sobre o valor sentimental imenso que representavam. Rodrigo ouvia com uma atenção que interpretei como interesse genuíno pela nossa herança familiar. Na realidade, estava calculando quanto conseguiria com a venda. Depois do almoço, ele pediu para usar o banheiro e demorou mais tempo do que o normal. Agora eu entendia o porquê. Estava fazendo cópias das chaves, fotografando documentos, coletando todas as informações necessárias para executar seu plano criminoso. Enquanto eu lavava a louça na cozinha, sorrindo por ter o filho em casa, ele estava preparando meu assalto. A descoberta dessa traição premeditada foi como receber um soco no estômago. Rodrigo não havia agido por desespero ou impulso. Havia calculado friamente cada movimento, manipulado meus sentimentos, abusado da minha confiança. Era sociopatia pura. Naquela mesma noite, liguei para minha amiga doutora Márcia, uma psiquiatra com quem havia trabalhado em vários casos de família ao longo dos anos. Precisava de uma perspectiva profissional sobre o comportamento do meu filho. Márcia me ouviu atentamente e fez algumas perguntas perturbadoras sobre a personalidade de Rodrigo ao longo da vida. Comecei a recordar episódios da infância e adolescência que havia ignorado ou minimizado na época. Rodrigo sempre foi manipulador, mesmo criança. Conseguia o que queria através de mentiras elaboradas, chantagem emocional ou encenações dramáticas. Na escola, culpava outros alunos por suas travessuras. Em casa, inventava histórias para escapar de punições. Eu atribuía tudo isso à criatividade e inteligência dele. Na adolescência, as manipulações se tornaram mais sofisticadas. Rodrigo mentia sobre notas, sobre onde estava passando as noites, sobre dinheiro que sumia de casa. Sempre tinha explicações plausíveis e uma capacidade impressionante de parecer sincero enquanto mentia descaradamente. Eu, como mãe dedicada, acreditava em suas versões e defendia meu filho quando outros questionavam seu comportamento. Durante a faculdade de Direito, ele se envolveu em algumas situações questionáveis que eu preferi ignorar. Houve acusações de cola em provas, suspeitas de falsificação de documentos acadêmicos, conflitos com professores que duvidavam da autenticidade de seus trabalhos. Rodrigo sempre conseguia se livrar das encrencas com explicações convincentes e promessas de mudança. Eu pagava advogados quando necessário e acreditava que eram apenas equívocos de juventude. Márcia me fez ver que o comportamento atual não era uma aberração, mas a evolução natural de uma personalidade antissocial que eu havia ajudado a criar ao protegê-lo das consequências de seus atos durante toda a vida. Rodrigo havia aprendido que podia fazer qualquer coisa porque mamãe sempre estaria lá para resolver os problemas.
A conversa com a psiquiatra foi um divisor de águas. Entendi que não estava lidando apenas com um filho ingrato, mas com um homem que havia perdido completamente a noção de certo e errado. Alguém que via outras pessoas, incluindo a própria mãe, como objetos a serem manipulados para conseguir o que desejava. Na quarta-feira de manhã, tomei a primeira atitude concreta. Fui à delegacia mais próxima e registrei um boletim de ocorrência por estelionato, falsificação de documento e furto. O delegado que me atendeu ficou chocado quando expliquei que o autor dos crimes era meu próprio filho. Apresentei as cópias da procuração falsificada, os comprovantes das transações bancárias que Rodrigo havia feito e todo o material que comprovava suas ações criminosas. O delegado me explicou que, tecnicamente, eu poderia processar criminalmente meu filho e ele enfrentaria uma pena de 2 a 8 anos de prisão pelos crimes cometidos. Também poderia mover uma ação civil para recuperar os bens ou o valor equivalente. Mas algo dentro de mim queria uma justiça mais personalizada. Saí da delegacia com o boletim de ocorrência registrado, mas sem a intenção de levá-lo à frente imediatamente. Aquele documento seria minha garantia, minha arma secreta para usar no momento certo. Por enquanto, tinha planos muito mais interessantes para o futuro do meu filho querido. Durante a tarde, comecei a fazer algumas ligações estratégicas. 45 anos de advocacia me ensinaram que informação é poder. E eu tinha acesso a informações que poderiam destruir qualquer reputação profissional na cidade de São Paulo. Minha primeira ligação foi para o Dr. Antônio Rezende, sócio de um dos maiores escritórios de advocacia corporativa da região. Antônio tinha sido meu cliente em um divórcio complicado anos atrás, e eu havia conseguido proteger seus bens de uma ex-esposa particularmente gananciosa. Ele me devia alguns favores. Expliquei discretamente que meu filho havia demonstrado questões éticas graves recentemente e que eu não recomendaria ninguém a fazer negócios com ele. Antônio entendeu perfeitamente o que isso significava no mundo jurídico. Prometeu espalhar a informação na próxima reunião do conselho do escritório, onde vários advogados importantes da cidade costumavam se encontrar mensalmente. A segunda ligação foi para Dr. Fernando Menezes, um juiz aposentado que havia se tornado consultor empresarial. Fernando tinha conexões em praticamente todos os escritórios de advocacia de São Paulo e era respeitado como uma autoridade ética na profissão. Contei a ele sobre as irregularidades que havia descoberto na conduta profissional de Rodrigo, sem entrar em detalhes familiares. Fernando ficou genuinamente preocupado e disse que alertaria alguns colegas. A terceira ligação foi para a doutora Patrícia Campos, promotora de justiça especializada em crimes contra o patrimônio. Patrícia e eu havíamos trabalhado em lados opostos em vários casos, mas desenvolvemos um respeito mútuo ao longo dos anos. Mencionei casualmente que havia descoberto evidências de falsificação de documentos envolvendo um advogado da cidade e que estava considerando como proceder. Patrícia imediatamente se interessou pelo caso e pediu para ser mantida informada. Em cada ligação, eu plantava sementes de dúvida sobre a integridade profissional de Rodrigo, sem nunca mencionar explicitamente que era meu filho. Usava frases como "um jovem advogado que conheço" ou "alguém da profissão que me decepcionou profundamente". As pessoas naturalmente assumiam que eu estava falando sobre algum colega ou conhecido profissional. O que Rodrigo não entendia é que a advocacia em São Paulo é um meio surpreendentemente pequeno. Todos os profissionais bem-sucedidos se conhecem, trabalham juntos regularmente, compartilham informações e recomendações. Uma reputação leva décadas para ser construída e pode ser destruída em questão de semanas se as pessoas certas começarem a questionar sua idoneidade. Durante toda aquela semana, continuei fazendo ligações estratégicas. Falei com empresários que eram clientes de Rodrigo, juízes que poderiam influenciar sua carreira, colegas advogados que poderiam espalhar informações sobre sua conduta duvidosa. Em cada conversa, eu era cuidadosa para nunca mentir ou inventar acusações. Simplesmente compartilhava minha preocupação com questões éticas que havia descoberto. O interessante é que ninguém questionou minhas motivações ou pediu mais detalhes.
Minha reputação na profissão era tão sólida que as pessoas automaticamente assumiam que eu tinha boas razões para estar preocupada com a conduta de algum colega. Acreditavam em minha palavra sem hesitar. Enquanto isso, comecei também a investigar a situação financeira de Rodrigo e Vanessa. Através de contatos no sistema bancário, descobri que eles estavam com dívidas muito maiores do que imaginava. Tinham financiamentos de apartamento, carro, cartões de crédito no limite, empréstimos pessoais. O dinheiro da venda das minhas coisas mal cobriria uma fração dos compromissos que haviam assumido. A tal faculdade de Vanessa era apenas mais um item na lista de gastos irresponsáveis do casal. Eles viviam muito acima de suas possibilidades, gastando dinheiro que não tinham em luxos desnecessários. Rodrigo dirigia um BMW financiado. Vanessa usava bolsas de grife compradas no cartão de crédito. Eles frequentavam restaurantes caros e faziam viagens internacionais pagas em prestações. O roubo das minhas coisas não era para investir no futuro da família, como Rodrigo havia alegado. Era para tampar buracos numa gestão financeira completamente irresponsável. Meu filho havia me roubado para sustentar um padrão de vida insustentável, baseado em aparências e futilidades. Essa descoberta intensificou ainda mais minha determinação de dar-lhe uma lição inesquecível. Rodrigo precisava aprender que ações têm consequências, que roubar a própria mãe não sairia barato, e que subestimar uma mulher de 73 anos com 45 anos de experiência jurídica era o maior erro que ele poderia cometer. Na sexta-feira daquela primeira semana, recebi a primeira confirmação de que meu plano estava funcionando. Dr. Antônio me ligou para contar que havia mencionado as questões éticas nas conversas do escritório e que 3 sócios diferentes já haviam comentado que conheciam histórias similares sobre o mesmo advogado. Aparentemente, a reputação de Rodrigo já estava sendo questionada em vários círculos profissionais simultaneamente. A informação de que outros profissionais também tinham dúvidas sobre Rodrigo me deu uma satisfação perversa, mas ao mesmo tempo despertou minha curiosidade investigativa. Se várias pessoas já questionavam sua conduta, significava que meu filho havia cometido outras irregularidades que eu desconhecia completamente. Decidi aprofundar minha investigação. Na segunda-feira da semana seguinte, marquei um almoço com doutora Helena Moraes, uma ex-colega que trabalhava como auditora interna da Ordem dos Advogados. Helena tinha acesso a informações privilegiadas sobre processos disciplinares e reclamações contra profissionais da área. Durante o almoço num restaurante discreto no centro da cidade, Helena me revelou dados alarmantes. Rodrigo já havia sido alvo de 3 reclamações formais nos últimos 2 anos. Uma por cobrança de honorários abusivos, outra por abandono de causa, e uma terceira por suspeita de apropriação indevida de valores de cliente. Todas haviam sido arquivadas por falta de provas conclusivas ou por acordos extrajudiciais que ele conseguiu negociar. Fiquei estarrecida. Enquanto eu achava que estava criando um advogado íntegro, Rodrigo desenvolvia um padrão de comportamento antiético que já estava chamando a atenção das autoridades competentes. Meu filho era um criminoso serial que simplesmente havia sido esperto o suficiente para evitar consequências sérias até aquele momento. Helena também me contou sobre rumores que circulavam no meio jurídico. Alguns colegas suspeitavam que Rodrigo falsificava documentos regularmente, manipulava clientes vulneráveis para extrair mais dinheiro e tinha sociedades informais com despachantes corruptos para agilizar processos através de métodos duvidosos. Nada havia sido comprovado oficialmente, mas a fumaça era tanta que muitos profissionais experientes evitavam qualquer associação com ele. Descobrir que meu filho era conhecido como um advogado suspeito me devastou emocionalmente, mas também fortaleceu minha resolução. Rodrigo não havia roubado sua mãe num momento de desespero. Era um padrão de comportamento, uma forma de vida baseada em desonestidade e exploração de pessoas próximas. Naquela mesma tarde, decidi visitar discretamente alguns locais onde Rodrigo havia feito negócios recentemente. Minha primeira parada foi na joalheria onde ele vendeu as peças da bisavó. O proprietário, Sr. Marcos, me recebeu com curiosidade quando expliquei que era mãe do vendedor. A conversa com Marcos foi reveladora e profundamente humilhante.
Rodrigo havia chegado na loja alegando que eu estava internada com Alzheimer em estágio avançado e que ele precisava vender minhas joias para pagar os custos hospitalares. Apresentou documentos médicos falsificados e uma procuração que, segundo ele, havia sido assinada antes da minha deterioração mental. Marcos me mostrou os papéis que Rodrigo havia deixado. Além da procuração grosseiramente falsificada, havia um laudo médico de um neurologista que eu nunca havia consultado, indicando que eu estava completamente incapacitada e precisava de cuidados especiais. O documento estava em papel timbrado oficial, com carimbos e assinaturas que pareciam autênticos para um leigo. O nível de premeditação era assustador. Rodrigo não havia simplesmente imitado minha assinatura. Havia criado toda uma narrativa fictícia sobre minha condição de saúde, falsificado documentos médicos complexos e representado um filho desesperado tentando cuidar de uma mãe doente. A performance havia sido tão convincente que Marcos se sensibilizou com a história e aceitou pagar um preço justo pelas peças, mesmo sem avaliação detalhada. Saber que meu filho havia usado uma doença terrível como Alzheimer para justificar seus crimes me deixou nauseada. Ele havia explorado a compaixão de estranhos, criado uma versão fictícia de mim como uma velha senil e incapacitada, tudo para facilitar seu roubo. Era uma crueldade que transcendia a simples ganância. Depois da joalheria, fui até a imobiliária responsável pela venda da casa de praia. A corretora que conduziu o negócio, Fernanda, me recebeu com surpresa quando me apresentei como a verdadeira proprietária do imóvel. Segundo ela, Rodrigo havia aparecido na semana anterior dizendo que eu morava no interior do Paraná e estava muito doente para viajar até Santos para assinar os documentos pessoalmente. Fernanda me mostrou toda a documentação que Rodrigo apresentou. Além da procuração falsificada, ele havia trazido cópias de exames médicos indicando que eu estava em tratamento oncológico avançado e tinha pouco tempo de vida. Disse para a corretora que a venda era urgente, porque eu precisava do dinheiro para custear um tratamento experimental nos Estados Unidos. A história era tão elaborada que incluía detalhes sobre a clínica americana onde eu supostamente seria tratada, valores aproximados do procedimento e até mesmo uma carta médica recomendando a venda rápida dos bens para viabilizar o tratamento. Fernanda havia ficado tão comovida que trabalhou dia e noite para acelerar o processo de venda, conseguindo fechar negócio em 48 horas. Rodrigo havia transformado minha suposta agonia em câncer numa ferramenta de manipulação emocional. Usou o medo da morte, a compaixão humana e a urgência de uma situação médica desesperadora para pressionar pessoas inocentes a colaborarem com seus crimes. Era uma sociopatia refinada que demonstrava total ausência de empatia ou moralidade. O que mais me perturbava era a facilidade com que ele mentia. Rodrigo havia criado personas fictícias, histórias médicas elaboradas, documentações falsas, tudo com uma naturalidade que sugeria anos de prática. Quantas outras vezes havia usado táticas similares? Quantas pessoas já haviam sido enganadas por suas encenações? Durante o resto da semana, continuei investigando discretamente as atividades recentes do meu filho. Conversei com funcionários do banco onde ele mantinha conta empresarial, com secretárias de cartórios onde havia registrado documentos, com despachantes que trabalhavam com ele regularmente. Gradualmente, foi emergindo o retrato de um homem que havia transformado a mentira numa arte. Descobri que Rodrigo regularmente falsificava documentos para acelerar processos judiciais. Tinha arranjos com funcionários corruptos de cartórios para registrar escrituras duvidosas. Mantinha contas bancárias em nomes de parentes mortos para movimentar dinheiro sem deixar rastros. Cobrava honorários antecipados de clientes e depois abandonava os casos quando surgiam complicações. Mas a descoberta mais chocante veio quando conversei com Dona Eunice, uma senhora de 80 anos que havia sido cliente de Rodrigo no ano anterior. Ela me procurou depois que soube, através de conhecidos mútuos, que eu estava investigando as atividades do meu filho. Dona Eunice me contou que havia contratado Rodrigo para resolver a partilha de uma herança familiar. Ele havia convencido a idosa a assinar vários documentos, alegando que eram necessários para agilizar o processo. Na realidade,
Rodrigo havia transferido a propriedade principal da herança para uma empresa fantasma controlada por ele, deixando Dona Eunice apenas com dívidas e complicações legais. Quando a senhora descobriu o golpe e tentou confrontá-lo, Rodrigo alegou que havia sido um erro de procedimento e prometeu resolver tudo rapidamente. Meses depois, Dona Eunice continuava sem sua herança, e Rodrigo havia vendido o imóvel para terceiros, embolsando todo o dinheiro da transação. A história de Dona Eunice me mostrou que o roubo contra mim não era um caso isolado. Rodrigo tinha um método, uma estratégia sistemática para explorar pessoas vulneráveis. Ele identificava alvos com patrimônio interessante, ganhava sua confiança através de charme e simpatia, e depois elaborava golpes sofisticados para se apropriar de seus bens. Naquele momento, entendi que não estava lidando apenas com um filho ingrato, mas com um criminoso profissional que havia escolhido sua própria mãe como mais uma vítima de seus esquemas. Eu era apenas mais um nome na lista de pessoas que ele havia roubado ao longo dos anos. A descoberta de que Rodrigo vinha praticando crimes há tanto tempo e que havia desenvolvido uma reputação terrível no meio profissional mudou completamente minha abordagem. Não bastava mais dar-lhe uma lição educativa sobre respeitar a família. Era necessário desmontar completamente a estrutura criminosa que ele havia construído. Comecei então a segunda fase da minha vingança: documentar sistematicamente todos os crimes que Rodrigo havia cometido contra outras pessoas. Se ele queria brincar de criminoso, ia descobrir como uma advogada experiente desmonta uma organização ilegal. Passei os dias seguintes coletando depoimentos de vítimas, cópias de documentos falsificados, registros bancários suspeitos, gravações de conversas comprometedoras. Montei um dossiê completo sobre as atividades criminosas do meu filho, com evidências suficientes para sustentar múltiplas acusações criminais. Paralelamente, intensifiquei minha campanha de desmoralização profissional. Comecei a ligar diretamente para clientes atuais de Rodrigo, alertando-os discretamente sobre irregularidades que havia descoberto. Não fazia acusações diretas, apenas sugeria que revisassem cuidadosamente toda a documentação e considerassem buscar segundas opiniões sobre seus casos. O efeito foi devastador. Em questão de dias, 3 clientes importantes cancelaram seus contratos com Rodrigo. Outros começaram a fazer perguntas incômodas sobre procedimentos e documentos que haviam assinado. O escritório dele entrou numa espiral de desconfiança e cancelamentos, que começou a afetar seriamente seu fluxo de caixa. Também comecei a espalhar informações sobre a conduta duvidosa de Rodrigo em grupos de WhatsApp de advogados, fóruns profissionais online e reuniões sociais da classe jurídica. Nunca fazia acusações diretas, mas plantava dúvidas suficientes para que outros profissionais começassem a questionar a idoneidade dele. O interessante é que muitas pessoas já tinham suas próprias suspeitas sobre Rodrigo. Meus comentários discretos simplesmente davam permissão para que outros expressassem dúvidas que já nutriam há tempo. Era como acender um rastilho que já estava preparado para explodir. Em menos de 2 semanas, a reputação profissional de Rodrigo estava em frangalhos. Colegas evitavam a associação com ele, clientes cancelavam contratos e oportunidades de negócios simplesmente desapareciam. Ele ainda não sabia que eu estava por trás de tudo, mas já começava a sentir os efeitos da minha campanha sistemática. O mais satisfatório era perceber que Rodrigo estava completamente perdido sobre o que estava acontecendo. Ele atribuía os problemas a coincidências, má sorte ou conspiração de concorrentes invejosos. Nunca suspeitou que sua própria mãe estava orquestrando metodicamente a destruição de sua carreira criminosa. A 3ª semana após o roubo trouxe o primeiro sinal de desespero real. Rodrigo me ligou numa quinta-feira à noite, soando genuinamente preocupado pela primeira vez desde que o conhecia. Disse que estava passando por alguns problemas profissionais inexplicáveis e perguntou se eu conhecia alguém que pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. A ironia da situação era deliciosa. Meu filho, o criminoso experiente, estava pedindo conselhos para a principal vítima de seus crimes sobre como lidar com as consequências de suas ações.
Era como um incendiário pedindo ajuda aos bombeiros para apagar o fogo que ele mesmo havia ateado. Quando atendi aquela ligação de Rodrigo naquela quinta-feira, precisei fazer um esforço sobre-humano para não rir da situação. Ali estava o homem que havia me roubado impiedosamente, implorando por ajuda da própria vítima. A voz dele carregava uma ansiedade que eu nunca havia escutado antes. Era música para meus ouvidos. Fingi preocupação maternal e perguntei detalhes sobre os problemas que estava enfrentando. Rodrigo me explicou que clientes estavam cancelando contratos sem explicações claras. Colegas evitavam contato com ele, e até mesmo o banco estava questionando algumas movimentações da sua conta empresarial. Segundo ele, tudo havia começado a desmoronar sem motivo aparente. Ofereci minha ajuda prontamente, sugerindo que eu poderia usar meus contatos para tentar entender o que estava acontecendo. Rodrigo aceitou com gratidão desesperada, sem imaginar que eu era a arquiteta de toda aquela destruição. Era o predador se transformando em presa, e ele nem percebia. Nos dias seguintes, intensifiquei drasticamente minha operação de sabotagem. Havia chegado o momento de acelerar o colapso profissional do meu filho querido. Comecei a fase mais sofisticada do meu plano: destruir sistematicamente cada fonte de renda que ele possuía. Minha primeira ação foi contatar Dr. Carlos Mesquita, presidente da Associação Comercial de São Paulo e um dos homens mais influentes do meio empresarial paulista. Carlos havia sido meu cliente numa disputa trabalhista complexa anos atrás, onde consegui salvá-lo de uma indenização milionária através de uma estratégia legal brilhante. Ele me devia um favor considerável. Marquei um jantar reservado com Carlos num restaurante elegante. Durante a conversa, mencionei casualmente que havia descoberto evidências de má conduta profissional envolvendo um jovem advogado que prestava serviços para várias empresas associadas. Expliquei que tinha documentos comprometedores, mas preferia resolver a situação discretamente antes de torná-la pública. Carlos imediatamente se interessou pelo assunto. A reputação da associação dependia da idoneidade dos profissionais que recomendavam para as empresas filiadas. Ele pediu o nome do advogado suspeito. Quando mencionei Rodrigo, Carlos franziu a testa e disse que já havia recebido alguns comentários negativos sobre ele recentemente. Aproveitei a abertura e compartilhei algumas das evidências que havia coletado sobre as atividades criminosas de Rodrigo. Mostrei cópias dos documentos falsificados, relatórios de vítimas anteriores e registros bancários suspeitos. Carlos ficou visivelmente perturbado com a quantidade de irregularidades documentadas. No final do jantar, Carlos garantiu que iria alertar pessoalmente todos os empresários da associação sobre os riscos de contratar Rodrigo. Também prometeu incluir o nome dele numa lista informal de profissionais não recomendados que circulava entre os membros mais influentes do grupo. A segunda frente de ataque foi o sistema judiciário. Marquei um café com o Dr. Roberto Andrade, desembargador aposentado, que mantinha influência considerável nos tribunais paulistas. Roberto e eu havíamos desenvolvido uma amizade respeitosa durante anos de atuação profissional, e sua opinião era levada muito a sério por juízes ativos. Durante nossa conversa, expressei preocupação sobre a integridade de alguns processos que estavam tramitando nos tribunais. Mencionei que havia identificado padrões suspeitos de falsificação documental e manipulação processual, envolvendo determinado advogado. Roberto ficou alarmado, pois questões éticas eram sua obsessão pessoal. Apresentei evidências específicas dos crimes de Rodrigo, incluindo cópias de procurações falsificadas e documentos médicos fraudulentos. Roberto examinou o material com a atenção meticulosa de quem havia dedicado a vida à justiça. Sua expressão foi ficando cada vez mais sombria conforme analisava as evidências. Roberto me garantiu que iria compartilhar essas informações com os juízes que supervisionavam os processos onde Rodrigo atuava. Também sugeriu que eu formalizasse uma denúncia junto à Corregedoria Geral da Justiça, oferecendo seu apoio institucional para que a investigação fosse tratada com prioridade máxima. A terceira estratégia envolveu o mercado imobiliário, onde Rodrigo havia começado a atuar recentemente. Conversei com o senhor Eduardo Palmeira, dono de uma das maiores redes de imobiliárias de São Paulo. Eduardo havia sido cliente da minha irmã falecida,
e mantínhamos uma relação cordial há décadas. Expliquei para Eduardo que havia descoberto irregularidades graves envolvendo um advogado que estava prestando serviços para várias imobiliárias da região. Mostrei evidências de como Rodrigo havia fraudado a venda da minha casa de praia, incluindo documentos falsificados e declarações médicas inventadas. Eduardo ficou horrorizado com o nível de sofisticação da fraude. Como empresário experiente, entendeu imediatamente os riscos legais que suas empresas corriam ao trabalhar com profissionais desonestos. Prometeu alertar toda a rede de imobiliárias sobre Rodrigo e garantir que ele fosse incluído numa lista negra do setor. Paralelamente, comecei a trabalhar numa frente mais pessoal: destruir a vida social e familiar de Rodrigo. Entrei em contato com Vanessa, minha nora, através de uma abordagem cuidadosamente planejada. Liguei para ela fingindo preocupação com o comportamento estranho que havia notado em Rodrigo recentemente. Disse que ele parecia ansioso, agitado, e havia mencionado alguns problemas financeiros graves. Perguntei se ela havia notado mudanças similares em casa. Vanessa confirmou minhas observações. Segundo ela, Rodrigo havia se tornado irritadiço, dormia mal e estava constantemente verificando e-mails e ligações telefônicas. Ele também havia começado a esconder correspondências e se trancava no escritório por horas fazendo chamadas misteriosas. Aproveitei a abertura para plantar sementes de dúvida sobre a honestidade do marido dela. Mencionei casualmente que havia ouvido rumores vagos sobre irregularidades profissionais envolvendo Rodrigo, mas que esperava que fossem apenas fofocas maldosas. Sugeri delicadamente que ela prestasse atenção aos documentos financeiros da família. A conversa com Vanessa plantou a desconfiança necessária. Nos dias seguintes, ela começou a investigar as finanças domésticas e descobriu discrepâncias alarmantes. Dinheiro estava entrando e saindo das contas sem explicações claras. Havia gastos misteriosos e transferências para contas desconhecidas. Quando Vanessa confrontou Rodrigo sobre as irregularidades financeiras, ele entrou em pânico. Tentou inventar explicações contraditórias, mentiu sobre a origem do dinheiro e acabou admitindo parcialmente que estava enfrentando problemas profissionais graves. A tensão no casamento aumentou drasticamente. Enquanto isso, continuei expandindo minha rede de sabotagem. Contactei jornalistas especializados em investigação criminal, oferecendo informações exclusivas sobre esquemas de falsificação documental no meio jurídico. Embora não mencionasse Rodrigo nominalmente, forneci detalhes suficientes para que uma investigação jornalística pudesse facilmente identificá-lo. Também comecei a trabalhar com contatos na Receita Federal. Através de conhecidos auditores, sugeri que certas movimentações financeiras suspeitas envolvendo advogados paulistas mereciam investigação mais detalhada. Forneci números de contas, datas de transações e padrões de comportamento que indicavam sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A quarta semana após o roubo trouxe os primeiros sinais de colapso total. Rodrigo me ligou numa terça-feira, completamente desesperado. Sua voz tremia quando explicou que 3 clientes importantes haviam cancelado contratos na mesma semana. O banco havia bloqueado sua conta empresarial para investigações, e a Ordem dos Advogados havia aberto processo disciplinar baseado em denúncias anônimas. Fingi choque e indignação com as notícias. Ofereci novamente minha ajuda, sugerindo que eu poderia usar meus contatos para tentar reverter a situação. Rodrigo aceitou desesperadamente qualquer auxílio que eu pudesse oferecer. Foi quando decidi dar o golpe de misericórdia. Liguei para Dr. Maurício Santos, promotor de justiça especializado em crimes financeiros. Maurício havia sido meu colega na faculdade e mantínhamos uma amizade sólida há décadas. Marquei um encontro urgente para apresentar evidências de um esquema criminoso complexo. Durante o encontro, entreguei para Maurício um dossiê completo sobre as atividades de Rodrigo. Incluía depoimentos de vítimas, cópias de documentos falsificados, registros bancários comprometedores e até mesmo gravações de conversas onde ele admitia irregularidades. Era material suficiente para sustentar múltiplas acusações criminais. Maurício ficou impressionado com a qualidade e quantidade das evidências.
Prometeu iniciar investigação formal imediatamente e garantiu que o caso seria tratado com prioridade máxima. Também alertou que, baseado no material apresentado, Rodrigo provavelmente enfrentaria prisão preventiva assim que fosse formalmente indiciado. A quinta semana marcou o início do fim. Rodrigo recebeu intimação oficial do Ministério Público para prestar depoimento sobre irregularidades em sua atuação profissional. Simultaneamente, a Ordem dos Advogados suspendeu preventivamente sua licença para exercer a advocacia, baseada nas múltiplas denúncias recebidas. Quando Rodrigo me ligou para contar sobre a intimação, sua voz estava completamente quebrada. Ele chorava abertamente, dizendo que não entendia como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Implorava que eu usasse meus contatos para salvá-lo da investigação criminal. Mantive a farsa maternal até o final. Prometi fazer tudo o que pudesse para ajudá-lo, sugerindo que ele contratasse os melhores advogados criminalistas da cidade. Recomendei inclusive alguns colegas que eu sabia que cobrariam fortunas pelos serviços, acelerando ainda mais o colapso financeiro dele. A sexta semana trouxe a notícia que eu estava esperando. A Polícia Federal havia aberto inquérito sobre lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo advogados paulistas. Rodrigo estava na lista dos principais investigados, baseado nas evidências que eu havia fornecido discretamente através de múltiplos canais. O cerco estava se fechando rapidamente. Rodrigo havia perdido a licença profissional, os clientes, as fontes de renda e enfrentava investigações criminais em múltiplas frentes. Sua reputação estava destruída, seu casamento estava em crise e suas dívidas cresciam exponencialmente enquanto sua capacidade de pagamento desaparecia. Mas eu ainda não havia terminado. O plano final envolveria revelar minha identidade como a arquiteta de toda aquela destruição, num momento cuidadosamente escolhido para causar máximo impacto psicológico. Rodrigo ia descobrir que sua própria mãe havia orquestrado metodicamente a ruína de sua vida. O momento da revelação chegou numa manhã de segunda-feira, exatamente 2 meses depois daquela ligação fatídica onde Rodrigo confessou ter vendido meus bens. Escolhi cuidadosamente o timing. Ele estava no fundo do poço, sem saídas aparentes, completamente vulnerável. Era hora de mostrar quem realmente controlava o jogo. Rodrigo havia passado o fim de semana tentando desesperadamente encontrar advogados dispostos a defendê-lo. A maioria dos criminalistas renomados da cidade já havia recusado o caso, alegando conflitos de interesse ou agenda lotada. Na verdade, eu havia conversado discretamente com vários deles, explicando a natureza dos crimes e sugerindo que evitassem associação com aquele tipo de cliente. Liguei para ele numa segunda-feira cedo, fingindo ter descoberto informações importantes através dos meus contatos. Disse que precisávamos conversar urgentemente e sugeri um encontro no meu apartamento. Rodrigo aceitou imediatamente, claramente esperando que eu trouxesse alguma solução milagrosa para seus problemas. Quando ele chegou, fiquei chocada com sua aparência. Rodrigo havia emagrecido visivelmente, tinha olheiras profundas e suas roupas pareciam desleixadas. O homem arrogante que me havia roubado 2 meses antes estava transformado num fantasma assombrado pela paranoia e pelo medo. Ofereci café e o convidei para sentar na sala. Rodrigo estava claramente ansioso, tamborilando os dedos na mesa e olhando constantemente para o telefone, como se esperasse mais notícias ruins a qualquer momento. Era evidente que o estresse estava consumindo sua sanidade mental. Comecei a conversa perguntando sobre os últimos desenvolvimentos do caso. Rodrigo me contou que a investigação da Polícia Federal estava se expandindo, incluindo análise de todas suas transações bancárias dos últimos 5 anos. Também mencionou que Vanessa estava considerando a separação, pois descobriu que ele havia ocultado dívidas enormes e gastado o dinheiro do casamento em apostas online. A revelação sobre o vício em jogos foi uma surpresa até para mim. Rodrigo admitiu que havia desenvolvido dependência em cassinos virtuais durante a pandemia, perdendo quantias astronômicas que tentava recuperar através de esquemas cada vez mais arriscados. O roubo dos meus bens foi apenas mais uma tentativa desesperada de quitar dívidas de jogo. Ouvi tudo com falsa compaixão,
balançando a cabeça e fazendo comentários apropriados sobre como a vida pode ser cruel e imprevisível. Rodrigo estava tão desesperado por simpatia que não notou a ironia sutil nas minhas palavras. Ele realmente acreditava que eu era sua última aliada num mundo que havia se voltado contra ele. Depois de ouvir todos os detalhes da sua ruína, decidi que era hora de revelar a verdade. Levantei calmamente da poltrona, fui até o escritório e voltei com uma pasta repleta de documentos. Coloquei o material na mesa de centro, bem na frente dele, e disse simplesmente: Rodrigo, preciso te mostrar algo interessante. Abri a pasta e comecei a retirar documentos um por um. Primeiro, as cópias das conversas que eu havia tido com seus ex-clientes. Depois, os registros das ligações que fiz para empresários influentes. Em seguida, as evidências que havia compilado sobre seus crimes anteriores. Finalmente, os comprovantes de todas as denúncias que eu mesma havia feito contra ele. Rodrigo olhava os papéis com crescente confusão, tentando entender o que estava vendo. Quando finalmente compreendeu que todos aqueles documentos estavam relacionados com sua investigação, perguntou como eu havia conseguido acesso a informações tão detalhadas sobre seu caso. Sorri pela primeira vez em 2 meses e respondi com uma calma glacial. Consegui porque fui eu quem organizou tudo isso. Cada ligação cancelada, cada cliente perdido, cada denúncia feita contra você, tudo foi obra minha. Você roubou a mãe errada, meu filho. A expressão no rosto de Rodrigo foi algo que jamais esquecerei. Primeiro veio a incredulidade total, como se eu estivesse fazendo uma piada macabra. Depois, uma confusão profunda, enquanto sua mente tentava processar a informação. Finalmente, o horror absoluto quando ele entendeu que sua própria mãe havia orquestrado sistematicamente a destruição da sua vida. Ele ficou em silêncio por vários minutos, olhando alternadamente para mim e para os documentos espalhados na mesa. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era apenas um sussurro rouco. Você fez tudo isso por causa das joias e da casa? Expliquei pacientemente que não se tratava dos objetos em si, mas do que eles representavam. Rodrigo havia violado décadas de confiança, desrespeitado sua própria mãe, cometido crimes graves e ainda esperava que eu aceitasse tudo passivamente. Mais importante, ele havia demonstrado um padrão de comportamento criminoso que precisava ser interrompido antes que destruísse mais vidas. Mostrei para ele os depoimentos das outras vítimas que eu havia coletado. Dona Eunice, que perdeu sua herança. O casal de idosos que foi enganado numa venda de propriedade. A viúva que teve seus bens desviados durante um inventário. Rodrigo não era apenas um filho ingrato. Era um predador serial que se especializava em explorar pessoas vulneráveis. Quando terminei de apresentar todas as evidências, Rodrigo entrou em colapso emocional completo. Começou a chorar convulsivamente, implorando perdão, prometendo devolver tudo, jurando que mudaria completamente. Era patético ver um homem de 46 anos se desintegrando como uma criança assustada. Mas eu não estava interessada em dramalhão. Havia chegado a hora da lição final. Expliquei para Rodrigo que ele ia enfrentar as consequências legais de todos os seus crimes. Não haveria interferência minha para salvá-lo. Não haveria advogados pagos por mim. Não haveria proteção maternal. Ele estava sozinho para lidar com a tempestade que havia criado. Rodrigo tentou me convencer de que tudo havia sido um erro terrível, que ele estava desesperado por causa das dívidas de jogo, que nunca pretendeu me magoar realmente. Disse que o vício havia nublado seu julgamento e que ele precisava de ajuda, não de punição. Era a típica manipulação emocional que ele usava com todas suas vítimas. Respondi que ele tinha razão sobre precisar de ajuda. A prisão ofereceria tempo suficiente para reflexão e eventual reabilitação. Também mencionei que eu havia providenciado cópias de todas as evidências para serem entregues ao promotor, garantindo que a justiça seguisse seu curso natural sem interferências externas. A realidade da situação finalmente atingiu Rodrigo em cheio. Ele percebeu que não havia escape. Não havia negociação possível. Não havia forma de reverter o que eu havia feito. Sua mãe, a pessoa que sempre o protegeu das consequências de seus atos,
havia se tornado sua principal algoz. Nos dias seguintes, o colapso de Rodrigo se acelerou dramaticamente. Vanessa finalmente decidiu pedir a separação, levando consigo todos os bens que ainda restavam do casal. O apartamento onde moravam foi colocado à venda para quitar dívidas. O escritório de advocacia foi fechado definitivamente. A investigação da Polícia Federal avançou rapidamente com todas as evidências que eu havia fornecido. Rodrigo foi formalmente indiciado por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O promotor solicitou prisão preventiva, alegando risco de fuga e destruição de provas. Quando Rodrigo foi preso numa operação policial televisionada, senti uma satisfação profunda e complexa. Não era a alegria pela desgraça do meu filho, mas a certeza de que a justiça havia finalmente alcançado alguém que havia escapado das consequências por tempo demais. Na prisão, Rodrigo aparentemente teve tempo para refletir sobre suas escolhas. Através de cartas que enviava para amigos comuns, soube que ele havia desenvolvido uma compreensão mais clara sobre a gravidade de seus crimes e o impacto que causou em tantas vidas inocentes. 6 meses depois da prisão, recebi uma carta dele. Era um pedido formal de perdão, reconhecendo completamente sua culpa e aceitando as consequências de seus atos. Rodrigo escrevia que havia entendido finalmente que eu não o havia traído, mas simplesmente permitido que ele enfrentasse a realidade que havia criado para si mesmo. A carta também revelava que ele estava participando de programas de reabilitação na prisão, tratando do vício em jogos e trabalhando para desenvolver empatia pelas vítimas de seus crimes. Pela primeira vez na vida adulta, Rodrigo parecia estar assumindo responsabilidade genuína por suas ações. Não respondia à carta imediatamente. Precisava de tempo para processar se aquele arrependimento era real ou apenas mais uma tentativa de manipulação. Rodrigo havia se tornado especialista em dizer às pessoas exatamente o que elas queriam ouvir, mas algo na linguagem da carta sugeria autenticidade. Não havia promessas grandiosas de mudança. Não havia tentativas de minimizar seus crimes. Não havia pedidos por favores ou interferência em seu processo legal. Era simplesmente o reconhecimento tardio de um homem confrontando a realidade de quem havia se tornado. 3 meses depois, decidi visitá-lo na prisão. Queria ver pessoalmente se a transformação descrita na carta era genuína ou apenas performance. Rodrigo havia emagrecido ainda mais, mas parecia menos agitado, menos desesperado. Havia uma resignação em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Durante nossa conversa, ele me pediu para ajudar suas vítimas da forma que fosse possível. Disse que havia feito uma lista completa de todas as pessoas que havia prejudicado e queria encontrar maneiras de compensar os danos causados. Era uma atitude que o Rodrigo anterior jamais teria considerado. Fiquei impressionada com a mudança aparente, mas mantive ceticismo saudável. Transformações genuínas levam anos para se consolidar, especialmente em personalidades tão destrutivas quanto a que Rodrigo havia desenvolvido. Nos meses seguintes, mantivemos correspondência regular. Gradualmente, comecei a acreditar que meu filho estava realmente se transformando em alguém capaz de empatia e responsabilidade moral. A prisão havia quebrado sua arrogância e forçado uma reavaliação fundamental de seus valores. 1 ano depois de tudo ter começado, Rodrigo foi condenado a 8 anos de prisão. Aceitou a sentença sem recurso, dizendo que merecia as consequências e queria focar sua energia em se tornar uma pessoa melhor. Foi a primeira vez que o vi assumir responsabilidade total por suas escolhas. Então, pessoal, chegamos ao final dessa história que mudou completamente minha vida e me ensinou lições que jamais imaginei que precisaria aprender aos 73 anos de idade. Quando tudo começou com aquela ligação terrível de Rodrigo, eu era apenas uma mãe que havia sido roubada pelo próprio filho. Quando terminou, eu havia me tornado a arquiteta da justiça que ele nunca pensou que enfrentaria. Durante esses meses todos, muitas pessoas me perguntaram se eu me arrependo do que fiz. Se foi muito cruel destruir sistematicamente a vida do meu próprio filho. Se uma mãe deveria ir tão longe para punir a ingratidão e os crimes de uma criança que ela mesma criou.
São perguntas que me fizeram refletir profundamente sobre os limites do amor maternal e os momentos em que proteger alguém se transforma em prejudicá-lo ainda mais. A verdade é que não me arrependo de nada. Rodrigo não era mais o menino que eu criei, mas um homem de 46 anos que havia escolhido conscientemente uma vida de crimes e mentiras. Ele não roubou sua mãe num momento de desespero, mas como parte de um padrão sistemático de exploração de pessoas vulneráveis que já durava anos. Se eu não tivesse agido, quantas outras famílias teriam sido destruídas por seus esquemas? O que mais me impressiona quando olho para trás é como Rodrigo subestimou completamente uma mulher de 73 anos. Ele achava que eu era apenas uma velha indefesa que aceitaria qualquer humilhação em silêncio. Não fazia ideia de que estava mexendo com alguém que havia passado 45 anos construindo relacionamentos estratégicos, desenvolvendo expertise legal e aprendendo como o poder realmente funciona em nossa sociedade. Rodrigo cresceu vendo minha carreira, conhecendo meus contatos, sabendo da influência que eu tinha no meio jurídico e empresarial. Mas na arrogância típica dos homens que acreditam que mulheres idosas são irrelevantes, ele assumiu que eu não teria coragem, energia ou competência para retaliar. Foi o maior erro de julgamento da vida dele. A vingança que executei não foi emocional ou impulsiva. Foi calculada, metódica e baseada em décadas de experiência lidando com os piores tipos de pessoas nos tribunais. Usei cada ferramenta disponível: contatos profissionais, evidências documentais, influência política, pressão social e conhecimento íntimo dos pontos fracos do sistema. Transformei minha dor em estratégia e minha raiva em precisão cirúrgica. O mais interessante de todo esse processo foi descobrir quantas outras pessoas Rodrigo havia prejudicado ao longo dos anos. Dona Eunice, que perdeu sua herança familiar. O casal de idosos enganados numa transação imobiliária. A viúva explorada durante um inventário. Meu filho não era apenas um ladrão ocasional, mas um predador serial que se especializava em pessoas vulneráveis. Quando comecei a investigar essas outras vítimas, entendi que minha vingança pessoal havia se transformado em algo muito maior. Uma operação de justiça que beneficiaria dezenas de famílias que nunca teriam recursos para se defender sozinhas. Rodrigo finalmente estava pagando por todos os crimes que havia cometido, não apenas o que fez contra mim. A transformação que presenciei nele durante o processo também foi reveladora. O homem arrogante que me roubou com total naturalidade foi gradualmente se tornando um fantasma assombrado pela paranoia. Ver sua confiança desmoronar, sua reputação evaporar e sua vida se desintegrar me deu uma satisfação que confesso ter sido bastante intensa. Mas o momento mais significativo foi quando finalmente revelei que eu era a responsável por toda sua ruína. A expressão de choque absoluto no rosto de Rodrigo quando entendeu que sua própria mãe havia orquestrado metodicamente sua destruição foi algo que levarei para o túmulo. Era a materialização perfeita da frase: nunca subestime uma mulher que não tem mais nada a perder. A prisão de Rodrigo trouxe um fechamento que eu não esperava. Ver aquele homem que havia me humilhado sendo levado algemado na televisão nacional foi a confirmação de que ações realmente têm consequências, mesmo quando cometidas contra pessoas que parecem indefesas. A justiça às vezes demora, mas quando chega, pode ser devastadoramente completa. O que mais me orgulha é que consegui tudo isso usando apenas métodos legais e éticos. Não inventei evidências, não subornou autoridades, não cometi crimes para punir crimes. Simplesmente usei a verdade, meus contatos legítimos e o sistema de justiça da forma que ele deveria funcionar. Provei que é possível obter justiça mesmo quando as instituições formais falham inicialmente. A correspondência que mantive com Rodrigo na prisão também me ensinou muito sobre redenção e mudança genuína. Por décadas, protegi meu filho das consequências de seus atos, achando que estava sendo uma boa mãe. Na realidade, estava criando um monstro ao impedir que ele aprendesse sobre responsabilidade pessoal. A prisão finalmente lhe deu a oportunidade de confrontar quem havia se tornado. As cartas que recebi dele mostram uma evolução gradual de alguém que nunca havia considerado o impacto de suas ações sobre outras pessoas. Pela primeira vez na vida,
Rodrigo estava sendo forçado a desenvolver empatia e aceitar responsabilidade total por suas escolhas. Era uma lição que ele deveria ter aprendido na infância, mas que só conseguiu absorver aos 46 anos numa cela de prisão. Essa experiência também me fez refletir sobre quantas outras famílias enfrentam situações similares em silêncio. Filhos adultos que exploram pais idosos, parentes que abusam da confiança familiar, pessoas que acreditam que idade avançada equivale à vulnerabilidade total. Minha história prova que isso nem sempre é verdade. Mulheres da minha geração cresceram numa época em que éramos ensinadas a aceitar humilhações em silêncio, especialmente dentro da família. Fomos condicionadas a acreditar que manter a harmonia familiar era mais importante que defender nossa dignidade pessoal. Minha vingança contra Rodrigo foi também uma rebelião contra essas expectativas sociais ultrapassadas. Aos 73 anos, descobri que ainda tinha muito mais poder do que imaginava. Décadas de trabalho árduo, relacionamentos cultivados e conhecimento acumulado me deram ferramentas que muitos jovens arrogantes não conseguem compreender. Idade pode trazer sabedoria, conexões e uma perspectiva estratégica que compensam amplamente qualquer perda de energia física. Espero que minha história inspire outras pessoas mais velhas que estão sendo exploradas ou desrespeitadas por familiares. Vocês não precisam aceitar maus tratos simplesmente porque são pais, avós ou parentes mais velhos. Vocês têm direitos, merecem respeito e frequentemente possuem mais recursos para se defender do que percebem. Para os mais jovens que estão assistindo, especialmente aqueles que podem estar considerando explorar a generosidade de parentes idosos, lembrem-se de que vocês podem estar lidando com pessoas muito mais espertas, conectadas e determinadas do que aparentam. Subestimar alguém baseado apenas na idade é um erro que pode custar muito caro. Também quero que entendam que família não é desculpa para comportamento criminoso. Amor verdadeiro, às vezes, exige consequências difíceis. Proteger alguém das repercussões de suas ações ruins pode estar prejudicando não apenas outras pessoas, mas a própria pessoa que vocês acham que estão ajudando. A história que compartilhei com vocês hoje deu muito trabalho para ser contada. Reviver esses momentos dolorosos, organizar todos os detalhes e transformar tudo numa narrativa coerente exigiu um esforço emocional considerável. Por isso, peço que demonstrem que valeu a pena através dos comentários, curtidas e compartilhamentos. Quero muito saber o que vocês acharam dessa história. Já passaram por situações similares com familiares? Conhecem casos de filhos que exploraram pais idosos? Acham que fui muito dura com Rodrigo? Ou que ele mereceu tudo o que aconteceu? Comentem suas opiniões, suas próprias experiências, suas reflexões sobre os temas que abordei. Se vocês gostaram do conteúdo do canal Vovó Lembrou, por favor se inscrevam para receber notificações dos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias reais de pessoas que enfrentaram situações difíceis e encontraram formas criativas de superá-las. Cada história é uma lição de vida que pode ajudar alguém que está passando por desafios similares. Também peçam para amigos e familiares se inscreverem no canal. Quanto mais pessoas acompanharem nosso trabalho, mais histórias conseguiremos compartilhar. Cada inscrito nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade que realmente faça diferença na vida das pessoas. Não se esqueçam de curtir este vídeo e compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desta história. Vocês não imaginam quantas famílias estão enfrentando conflitos similares e precisam de exemplos de como lidar com situações difíceis de forma inteligente e efetiva. Para aqueles que querem apoiar ainda mais nosso trabalho, temos a opção do Valeu Demais, que é uma forma de vocês ajudarem financeiramente com os custos de produção do canal. Fazer esses vídeos diariamente exige equipamentos, tempo, pesquisa e muita dedicação. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a manter a qualidade e frequência dos conteúdos. O Valeu Demais nos permite investir em melhores equipamentos de gravação, contratar ajuda para pesquisa e edição e dedicar mais tempo para encontrar e desenvolver histórias interessantes.
É uma forma de vocês se tornarem parceiros na missão de trazer mais conteúdo educativo e inspirador para o YouTube brasileiro. Lembrem-se de que criar conteúdo de qualidade todos os dias é um trabalho em tempo integral. Cada vídeo representa horas de preparação, gravação, edição e divulgação. Quando vocês contribuem através do Valeu Demais, estão investindo diretamente na continuidade e melhoria do nosso trabalho. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Voltem sempre para conferir as próximas histórias do canal Vovó Lembrou. Garantimos que cada vídeo trará novos aprendizados, emoções e reflexões que podem fazer diferença real nas suas vidas. Um grande abraço para todos. E até a próxima história que certamente será tão impactante quanto esta que acabamos de compartilhar.